Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai focar agora na continuação, né, da ideia que a gente criou da aula passada sobre o nosso aplicativo de Web Service com RESTful, consumindo, né, o nosso banco de dados e toda a estrutura que a gente mencionou em relação às notas, né, a entidade de notas que a gente vai manipular via serviços. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula, antes de mais nada, eu preciso que vocês tenham essa mesma estrutura de banco de dados duplicado, tá, no ambiente de vocês. É uma estrutura bem simples, por isso a gente não vai focar na sua criação passo a passo, mas basicamente a gente vai precisar dessa tabela com essas mesmas colunas aqui. Detalhe especial para essa coluna que tem que ser auto-incremento, tá? Para a gente não ter que manter os nossos identificadores, as nossas chaves primárias manualmente, ok? Depois disso, nosso próximo passo vai ser configurar o projeto. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu já deixei ele aberto, inclusive iniciado aqui no servidor para a gente poder fazer os testes e verificar, né? Tem um overview inicial de como ele vai funcionar. Mas a ideia é que vocês construam tudo isso do zero, tá? E entendam cada uma das partes desses serviços mais a fundo, beleza? Então eu vou remover aqui o nosso projeto, do nosso ambiente, e a gente vai criar um projeto novo do zero. Uma vez que eu falei para vocês que essa versão do Eclipse ela já contém um Maven dentro dela, vocês não precisam fazer mais nenhuma instalação, tá? A gente pode converter projetos automaticamente para o Maven ou criar projetos do zero a partir do Maven também. Então, se você já tiver um projeto web e quer converter ele para utilizar o Maven, é bem simples utilizando essa estratégia. A gente vai clicar aqui com o botão direito e selecionar a opção Dynamic Web Project, certo? Quando essa opção for aberta, você vai verificar aqui que ele tem uma caixa para colocar o nome do projeto, vamos chamar aqui de REST Notas, beleza? Ele já traz aqui o Target Runtime, isso aqui é o servidor que você vai utilizar para testar esse projeto, onde ele vai ser hospedado. Notem que o Apache Tomcat já aparece como uma opção padrão por ele já estar configurado no ambiente, então é preciso que vocês também tenham esse servidor configurado. Caso contrário, vocês podem selecionar essa opção e seguir o passo a passo para fazer a configuração. É bem intuitivo, não tem muita complexidade nessa criação, beleza? Essa é a opção que inclusive te dá a opção de colocar o servidor, de selecionar qual é o servidor, de selecionar qual é o nível do seu projeto dinâmico e de definir algumas propriedades mais à frente que a gente vai ver. Okay? Todas as opções a gente deixa por padrão, ele já previamente selecionado com base no servidor que você está trabalhando, beleza? A gente vai clicar aqui na opção Next, ele vai trazer uma estrutura inicial de como os projetos vão ser criados, tudo bem, Next. E nessa parte é importante que a gente cheque aqui, tá, a opção de gerar o WebXML. Por quê? Porque o WebXML ele é considerado, né, o coração do sistema, a gente consegue hoje fazer essas configurações a nível de Java, mas o RESTful, o Jersey especificamente, ele tem algumas configurações que precisam ser feitas a nível de XML. A gente ainda não tem a versão Java para abraçar todas as coisas que a gente deseja implementar. Então é por isso aí a necessidade de gerar esse camaradinho, beleza? Vamos clicar em Finish, ele vai criar a estrutura aqui de projetos, que você vai ter basicamente a pasta para jogar os seus arquivos Java e a pasta de conteúdo web, imagens, HTML, qualquer coisa web você vai colocar nessa pasta aqui. Beleza? Só fazer uma dúvida aqui de leigo. Esse WebXML é o PHP-IN, assim, o equivalente? Mais ou menos isso, exatamente. Show de bola. E depois que você fizer isso aqui, uma vez que você tem um projeto dinâmico web em mãos e quiser convertê-lo para o Maven, quiser adicionar, né, os recursos do Maven nele, a única coisa que você precisa fazer é clicar com o botão direito e vir aqui na opção Configure, Convert to Maven Project. O Eclipse já te dá isso completamente, já te dá essa opção aqui de mão beijada para você fazer essa implementação. O que você precisa fazer é adicionar um Group ID, geralmente a gente coloca o nome da empresa ou algum domínio que a empresa tem, então com.devmedia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é associar com o Maven. Isso, tá. Porque a gente precisa das dependências. Sem as dependências a gente não consegue programar nada, fazer nada. Ok? Qual o nível de complexidade sem o Maven? O nível de complexidade de utilizar um projeto desse sem o Maven, além de ser arriscado, ele é um pouco maior. Por quê? Porque você vai ter que fazer o gerenciamento de todas essas dependências, de todas essas bibliotecas, manualmente. Ou seja, você vai ter que ir em todos os provedores, fazer o download de todos os jars e garantir que as versões deles trabalham juntas, que elas trabalham juntas de forma ok.
Porque a gente tem alguns conflitos de bibliotecas que o Maven já consegue gerenciar para você de forma automática. Ou seja, usar a Maven é deixar de se preocupar com qualquer coisa relacionada a dependências. Então, uma vez que você trabalha com ele, a sua vida se torna muito mais fácil. Se você quiser, também é possível fazer o desenvolvimento utilizando as bibliotecas manualmente, mas é mais arriscado, além de um alto risco de se depreciar com o tempo. Ok? Beleza. Então, pessoal, após vocês fazerem isso aqui, vocês podem ver, inclusive, que o tipo de empacotamento dele já vem selecionado como WAR, tá? Isso aqui é uma contração para web, arquivo, tá? Vai ser gerado um arquivo web no final, e você poderá publicar dentro dos seus servidores, beleza? Vamos clicar aqui em Finish. O resultado final disso vai ser a geração automática do .xml. Esse é o arquivo de configuração do Maven, é onde você vai introduzir todas as dependências, as configurações que você precisa para o projeto funcionar. A gente vai ver aqui até a última opção, onde ele mostra o XML, com também algumas configurações já iniciais em relação ao plugin do Maven e o compilador que ele vai utilizar. A versão do Java 8 também já vem inclusa aqui por padrão. Ok? Tudo que a gente precisa fazer agora é inserir as dependências que a gente precisa do Jersey para poder trabalhar. Diogo, como que eu sei quais são essas dependências? Lá no website dele, você encontra a lista de dependências. Deixa ele abrir aqui para mim. Beleza. Você vai encontrar a lista de dependências disponíveis, certo? É só vir aqui nesse link, ok? E lá vai ter uma relação completa de tudo que você precisa. Porém, o projeto do Jersey ele é muito amplo, ele é muito complexo e abrange muitas funcionalidades diferentes. Por exemplo, a gente tem algumas dependências do Jersey específicas para upload de arquivos, que não é o nosso caso e a gente não vai ter necessidade de utilizar no momento. Então, para facilitar isso, a gente fez deu uma enxugada na lista de dependências que a gente vai utilizar e a gente vai configurar o arquivo basicamente com as seguintes dependências. Aqui dentro do Eclipse, você vai ter uma seção específica para fazer essa configuração, abaixo aqui do build, certo? Você vai inserir aqui um carinha chamado Dependencies, ok? E dentro dele você vai adicionar cada uma das tags das suas dependências. Então, vamos colar aqui uma por uma já para facilitar o trabalho, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira versão que a gente tem aqui são as bibliotecas Core, né, as bibliotecas do núcleo do próprio Jersey, tá, envolvendo, por exemplo, os tipos de dados que ele vai trabalhar. Tá, essa dependência ela trabalha especificamente quais são os media types, o que eu posso passar de informação para os meus serviços e o que eu posso retornar como respostas. Tá? Um pouco do que a gente falou sobre, eu posso devolver um arquivo, posso devolver JSON, XML, enfim, é esse cara o responsável por fazer esse gerenciamento. A gente tem também o Core, o núcleo do Jersey, e aqui o Servlet, é a API onde ele gerencia, tá, a comunicação com tudo que o Java entende de web e de HTTP. Beleza? Mais abaixo a gente tem o Commons Codec, que é uma biblioteca obrigatória. As bibliotecas do Jersey, elas têm dependência de classes que estão dentro dessa biblioteca, por isso que ele obriga você a fazer o download dela também. E por último, o MySQL Connector, a biblioteca que a gente precisa para comunicar o Java com o MySQL. Beleza? Bibliotecas simples, setadas, tudo que você precisa fazer é salvar o arquivo, dar um Ctrl S, e ele vai fazer o gerenciamento de todas essas bibliotecas para você aqui no final. Diogo, como eu posso ter certeza que todas as minhas bibliotecas foram baixadas, que todas as dependências estão devidamente configuradas? É bem simples. Utilizando o Eclipse, você pode vir aqui na opção, clicar com o botão direito no seu projeto, descer até a última opção, Propriedades, Properties, e acessar o Java Build Path. Essa é uma opção da IDE que te informa tudo que está incluído no caminho de classes do Java, do seu projeto. Então, no seu projeto, vamos ver o que a gente tem. Temos as bibliotecas do Apache, temos as bibliotecas do Java, do JRE, e temos as dependências do Maven. Tudo que você adicionar ou remover do Maven vai estar incluso aqui dentro. E aí, quando ele terminar de carregar, você vai ver aqui que automaticamente essas dependências vão ser carregadas, beleza? Aqui dentro também, dentro do Web Content, da pasta WebInf, você tem uma pasta lib, caso você não decida não optar pelo Maven e trabalhar com as bibliotecas manuais. É aqui onde você vai inserir todas elas uma a uma. Ok? Legal.